Vocês vão ser revelados qual é a árvore, se é uma mangueira, se é uma macieira, se é uma figueira. E aí transparecerão para cada um de vocês qual será o fruto que vocês vão dar, vão colher. Porque eu acredito que todos que estão aqui querem se plantar na graça. Porque o terreno aonde cada um vai ser plantado, só Jesus Cristo sabe. Porque eu acredito que Ele nos guia e o Espírito de Deus está dentro de mim e cada um de vocês, ao qual Ele é responsável. E essa carne que a gente tem, que a gente vaga aqui na terra por enquanto, é muito falha. E o assunto era justamente sobre essa graça. Vocês sabem o que é a graça? Todos aqui têm consciência do que é essa divina e plena, tremenda graça que Deus nos contemplou após o ano 70, que todo o qual vive nessa terra, vivente, que respira, que tem vida, está sobre ela, está debaixo da graça de Deus. Tanto o católico, o cristão, o cara lá do candomblé, de várias aí, etnias, religiões, todos eles estão debaixo. Agora tem uma grande diferença, que é viver em graça. No livro de Gálatas, de 13 ao 14, essa é a hora do meu nervosismo, quando eu vou ler. Qual o capítulo? Gálatas 5, 13 ao 14. Gálatas embaixo. Agora vai acontecer uma gagueira aqui que vocês vão ver o que é. Esqueça que tem agenda. Não, mas eu me preparei para estar aqui com minha família e com aqui as pessoas que sempre estão vindo, sempre estão presentes. Aí eu já me preparei e me habituei com aqueles rostos. Mas hoje eu trouxe a minha família para conhecer a minha família da graça, que eu acredito que são todos vocês. Amém. Amém. Fica tranquilo. Vamos tranquilo, eu vou tentar. Vamos lá. 5, 13. Isso. Vamos lá. Se vocês quiserem ler em voz alta para me ajudar, eu me agradeço. Mas vamos lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa liberdade aqui, é algo muito importante, essa liberdade. Porque ela é liberdade, não é libertinagem. Ela é uma liberdade que me fez liberto de vários preceitos da lei que não me cabia, pois eu estou em graça, em nome de Jesus. Amém. Essa liberdade foi o que libertou meu irmão de Ricardo da responsabilidade com as finanças da igreja. Essa é uma liberdade. Essa liberdade trouxe o meu irmão Josvaldo me apresentar ela e a gente sair de hoje. Assim, eu não vou falar o nome, porque quem sabe, mas hoje eu sei que é uma seita. Então eu estou liberto dela. Independente de quem ache ou não, essa palavra de Deus aqui diz que ela é. Mas amém. Obrigado. Não usais tão da liberdade para dar ocasião à carne, a nossas vontades, a nossos desejos, mas sérios uns aos outros com amor, com a graça de Deus. 14. Vamos lá. Porque toda a lei se cumpriu. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa, pessoal? Se cumprir aí. Não. Tetelestai, né? Já foi consumado. Não caô. Só a palavra
Esta, né? Amarás aos teus próprios como a ti mesmo. Olha, isso aqui é tão importante. Amar o teu próprio como a ti mesmo. Vocês estão se amando? Estão gostando do que vê no espelho? Estão gostando da pessoa que você é hoje? Você gosta disso? Lhe agrada? Lhe satisfaz com o que você é hoje? Você gosta dessa pessoa que você apresenta aos amigos, a qual vocês não conhecem? Vocês gostam daquilo que as pessoas veem em vocês? Daquilo que vocês transparecem? Será que Deus se agrada disso tudo? Porque quando eu creio que eu sou filho de Deus e Ele habita dentro de mim, essas perguntas têm que ser feitas a mim mesmo. Eu me amo? Eu gosto do que eu sou? Eu gosto do que eu faço? Ou tenho dúvida? Eu espero que hoje, vocês quando dormir, não lembre do irmão Adriano, mas lembre de se perguntar se vocês estão realmente satisfeitos com o que vocês são. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus já é satisfeito com o que Ele fez na vida de cada um aqui. Amém? Amém. Paulo, em Romanos 12, 18. Paulo falou assim: se for possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Eu gaguejei, mas eu sei o que Paulo quis dizer aqui. E eu acredito que vocês leram e também entenderam. Paulo, quando cita aqui, quando a gente muitas vezes tem ódio no nosso coração, e esse ódio, quando está instaurado dentro dos nossos corações, a gente se afasta da graça, porque esse ódio não faz parte da graça. Esse ódio, quando a gente se instaura por vários exemplos, às vezes alguém lhe fez algum mal que você não consegue liberar o perdão, você não consegue perdoar, e você não liberando esse perdão, você não está prejudicando a pessoa, você está prejudicando a si próprio, porque você está a si próprio se aprisionando naquilo tudo que você está criando. Eu não gosto do irmão Adriano, ele está ali pregando, mas eu não vou muito com a cara dele não. Eu não gosto do jeito que ele está seguindo a pregação. Amém. Mas quando vir para a igreja, pensa no Espírito Santo de Deus que vai operar aqui dentro. Pensa no que ele vai conduzir. Porque eu acredito que esse Espírito de Deus dentro da gente é muito mais importante do que qualquer discussão passageira que a gente tem. E agora, recentemente, no dia 31, eu completei, eu nem lembro bem dado, acho que foi 21. Eu falei, quanto? 37. Às vezes eu esqueço. É porque às vezes eu esqueço. Só 16 anos. É porque eu pensava que eu tinha 21 ainda, mas tudo bem. Eu fiquei pensando na hora dos parabéns. Será que é mais um ano de vida? Será que realmente eu tenho mais um ano de vida? Ou será que está cumprindo os anos da minha vida aqui na Terra? Boa. Aleluia. Será que hoje eu tenho 37 anos
quantos me restam? Será que dá tempo de eu sentir ódio por algum irmão e alguma desavença? Será que o meu coração tem que ser contaminado com qualquer desses sentimentos para eu perder alguma coisa da passagem que Deus quer comigo aqui na terra? Será que o espaço que eu tenho que dar do meu íntimo, do meu ser, é para um sentimento tão pequeno? Porque eu acho que o amor de Deus, que é a graça, é bem maior do que qualquer coisa aqui na Ô, terra. glória, aleluia. Amém? É verdade. Então eu acredito que a gente tem que estacionar esse veículo de carne em locais melhores. Tem muito lugar melhor para a gente estacionar essa carne que Deus permitiu que tivesse meu espírito dentro dela. Então, irmãos, é maravilhoso essa quantidade de irmãos que hoje está aqui na igreja. Hoje é o aniversário de Galdinho. Hoje foi um dia atípico que pessoas diferentes subiram aqui para falar sobre a graça, sobre a maravilhosa e esplendorosa graça de Deus. Mas domingo será outro dia, onde terá outro culto. Esse fervor é maravilhoso, mas todo dia a gente tem que botar uma lenha, porque quando esfria, a gente dá espaço à carne, a gente dá espaço a todas as coisas que desagradam a Deus. Mas quando eu saio da igreja, eu estou em espírito. Amém, irmão. Você consegue algo inimaginável. Pois a graça de Deus e esse amor imerecível que todos nós temos tem que ser alimentado. A gente tem que partilhar desse corpo. Somos os membros. E se deixarmos de partilhar esse maravilhoso corpo, vai ter um dia que só vai ter um. Não, eu vou hoje ficar em casa. Lá em casa a internet está boa que só não cai um minuto. Mas será que lá em casa eu consigo ver o negão abençoado? Será que eu consigo partilhar com meu irmão Galpinho? Ou será que lá em casa o cachorro vai latir, a luz vai apagar, minha filha vai gritar, minha esposa vai me chamar, tudo vai acontecer e o espírito vai sair? Ou seja, temos que viver em verdade todos os dias, tanto fora quanto dentro, mas esse momento sempre tem que acontecer, porque esse momento que me fortifica, esse momento que fortifica outros irmãos, e a gente tem que partilhar um da vida dos outros, não é com inveja e com outras coisas, é com esse amor, é com essa graça. Porque se esse ódio ou qualquer sentimento contrário sair de você, você não está somente vindo para a igreja, não. Você está em graça. Na graça de Deus. Porque a palavra fala isso. Eu queria colocar aqui no livro de Tito. Tito 2. Esse agora vai ser meio longo. Agora... Espera que esse galo saia, vamos lá. Tito 2, do 11 ao 14. É por isso que eu falei assim para os irmãos, eu estou começando a... Pronto, e outra coisa, antes que eu me esqueça, eu vou falar. Irmão Galdinho, tem um parabéns que eu deveria lhe dar. Eu queria parabenizar o senhor pela sua dedicação, pelo seu estudo, pelo seu carinho, pelo seu amor com todos aqui. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, não no culto, porque o nosso culto é Deus, é Jesus Cristo, e o Senhor está responsável por explicar, né? Eu acredito que depois isso renda um culto para o Senhor. Mas parabéns, porque a primeira vez que eu me detenho a prestar atenção e fazer isso,
e eu vi o quanto o senhor já se esforçou. Porque é tão pouco, eu não sei nem se eu consigo terminar o culto, mas eu já vi que o senhor está de parabéns. E eu acredito que é os planos de Deus na vida do senhor. Amém. Vamos lá. Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se a mantiver Manifestado. se a manifestado todos os homens. Vamos lá para o 12. Ensinando-vos que renunciando a impiedade. Pronto, eu vou parar aqui porque eu quero falar sobre essa impiedade. Eu tenho que rimar, para ver se sai esse gato. Vamos lá. Vocês ensinando-vos que renunciando à impiedade. Vocês sabem o que é essa renúncia aqui, dessa impiedade? Falta de respeito ao religioso. Amém, irmão. Mas, assim, tem muitas coisas a mais nessa impiedade. O que é um ser humano impiedoso? Uma pessoa que não libera Perdão. perdão. Ele não tem piedade, ele não libera perdão. Ele é uma pessoa cruel. Pessoa cruel. E quando isso acontece na nossa vida? Quando alguém te magoa tão profundo, tu não consegue esquecer. Não consegue liberar aquele perdão que eu tinha falado anteriormente. Aí isso ali te aprisiona. Te deixa preso a esse sentimento de impiedade. É por isso que é tão importante a gente se plantar na graça. Para daí a gente saber qual é o fruto que cada um aqui vai render. E aos concupiscentes, Das concupiscências. e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente, que eu acredito que aqui quando ele estava falando do tempo dele, né? Séculos, que é o presente século, sobre a justiça injusta e eu estudei em outra tradução, mas vamos lá. Guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Bota no 14, que esse 14 aí foi o versículo que fez eu estudar sobre a graça, sobre essa maravilhosa graça, entender. Porque, eu não sei se vocês já notaram, quando a gente não tem uma religião, ou quando a gente não se decidiu ainda, sempre é católico. É católico não praticante. Eu acredito que todos sabem disso, né? É isso mesmo. Aí quando você veio aqui, sei lá, um culto, 2, aí, opa, irmão, opa, e aí, tá onde? Tô na graça. É aí a diferença. Você está na graça ou você está em graça? Na graça, todos estão. É liberada a graça para os presidiários, os políticos, os drogas, para todos na terra. A graça de Deus está liberada para todos. Mas estar em graça é ter o amor de Deus dentro de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. E é esse amor que faz tudo isso. Esse 14 aqui é muito importante.
o qual se deu a si mesmo por vós, por nós, para vós, nos remiu de todas as iniquidades e purificar para si um povo, para purificar para si um povo, nós. Aonde foi isso? Na cruz. Somos purificados. Amém? Um povo seu especial. Veja o que somos. Veja. Exclusivo. Especial. Exclusivo. A gente nascer com o sacrifício de Cristo e nos tornar especial. Ter o Espírito de Deus dentro de nós e sermos especial. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo esplendoroso. A gente não passou por tudo que Paulo passou, por todos os sacrifícios que os profetas passaram naquela época. Hoje, as nossas aflições, desemprego e várias outras aí. Lá os profetas foram cerrados vivos. Lá os profetas tinham que andar pelos caminhos desertos, quilômetros. Já imaginou aqui brigar com um anjo? Aí hoje a gente tem a divina graça e somos especiais. E Deus, zeloso de todas de boas obras. Aí, por favor, não entenda essas boas obras como doações, como nada da carne. Aí é o contrário das obras da carne. Com certeza. Porque essas obras são as obras de Deus. Então, irmãos, eu fui tão maravilhado com a graça. Isso me despertou muita vontade. Mais uma vez agradeço ao irmão. Eu acredito que se eu tenho essa vontade, os demais também têm. E a oportunidade é dada para a igreja. Hoje foi eu que vim aqui, amanhã pode ser o irmão Caô. E eu nunca imaginei que eu vim antes de você, irmão Josué. Você deveria ter. O próximo é irmão Josué. E eu acredito que o próximo deveria ser ele mesmo. Irmão Josué. Porque eu não imaginava estar aqui antes dele. Tem o irmão Caô, tem o irmão Caô. Eu acredito que todos. Agora eu só digo o seguinte: se preparem, se dediquem, porque o nosso sistema não é um sistema denominacional. A gente tem que ter um zelo com essa graça que foi cedida por Deus para a gente, que a gente teve ela de graça, né? E a gente tem que zelar por isso, pois é algo de Deus para a gente, são um presente merecido, né? Então, se dediquem, esqueçam tudo aquilo, se faça novo. Venham para cá, todos aqui já são membros, já. Acredito que não tem ninguém novo aqui, né? Só tem, deixa eu ver. Eu acho que só tem três pessoas que eu não conheço, né? Que não é do meu cotidiano. Eu acredito que a sua esposa, né? Então acertei, se eu errasse, né? Aí do lado dela, eu acho que isso. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu espero que eu não tenha ferido ninguém e nem tenha falado nada que não esteja em graça. Pois essa foi a minha preocupação. Essa foi a minha preocupação de chegar aqui e passar para vocês algo da graça, para que vocês saibam que a graça é o grandioso amor de Deus. Esse amor que devemos sentir, que não devemos nos render a sentimentos vãos, porque o nosso tempo é muito curto aqui. O nosso tempo é muito curto e a gente não espera
Não é um arrebatamento, nem coisa desse tipo que a gente via, essas fantasias que a gente via aqui fora daqui, não. Não tem essa fantasia de um avião que vai vir lá nos Estados Unidos. Eita, irmão Galinho, se não tiver passagem para pegar o avião. Ah, sem problema. Olha, a gente não está esperando. Eita, eu vou estar tomando banho. Eita, eu lá tomando banho. Puf, foi-se embora todo mundo. Quando, poxa, só tem as paredes. A toalha. Mas rapaz, não deu nem tempo de eu tomar banho. Não é assim não, meu irmão. Estamos salvos. Somos filhos de Deus. Agora temos que, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se entregar a essa graça. A gente tem que estar esquecendo do erro do irmãozinho do nosso lado. A gente tem que se perguntar, a gente tem que se policiar. E temos que saber o porquê estamos aqui. A gente não saiu da denominação para entrar aqui e fazer tudo de qualquer jeito. Ah não, eu estou em graça. Eu não dou dízimo, eu não batizo mais nas águas, eu não faço mais parte dos tomadores de vinho, não como pão de padaria, eu estou na graça. E é assim, isso tem nada a ver. O que é que tem a ver isso aí? Com o amor de Deus? Não tem nada a ver. Será que a gente vai fazer mais preceitos? Deus já cumpriu os 613, né? Ou é 600 ou tem mais que isso? Eu sei que ele cumpriu tudinho, né? Deixou nenhum pra gente não. Então vamos formar mais.